É um mercado maravilhoso para se trabalhar, muitas oportunidades, infinitas possibilidades, inclusive no agronegócio, porque é uma região desértica, então com pouca possibilidade de agricultura. Então, há muitas possibilidades. No geral, a nossa empresa trabalha na área da construção civil já há alguns anos. Tem que ter muita paciência, perseverança, persistência, mas eu garanto que vale a pena. E quanto melhor preparados estivermos para entrarmos neste mercado, mais fácil será o nosso caminho. Então, essa função do CCX hoje, a intenção do CCX é trazer para vocês, para aqueles que desejam entrar no Golfo, para aqueles que vão estar participando da missão, conhecer um pouquinho dessa região, das possibilidades, que são muitas, e então eu incentivo vocês que assistam aí o seminário até o final, e depois também participem da missão conosco. Vai valer a pena, com certeza. Então, é isso, gente. Um bom dia e aproveitem bem. Vamos estar juntos aqui. Obrigado, Damares. Bom, então, agora, para dar início efetivamente à nossa live, gostaríamos de chamar o Maurício Manfre, que já é conhecido de todos. Bem-vindo, Maurício. Muito obrigado, muito bom dia, Lucas, muito obrigado, Damares. Muito bom dia, todos vocês que estão conosco nesta manhã. Mais uma vez, nós agradecemos a sua companhia, agradecemos aí vocês participarem desses esforços que nós temos aplicado, não é, no desenvolvimento de negócio internacional para o nosso país. Esse é um esforço que nós temos aí aplicado já há muito tempo, vocês sabem disso. Todo o trabalho providenciado, promovido pelo CCX, ele teve início, não é, a sua base de desenvolvimento aqui de um apoio, de uma parceria da São Paulo, da Associação Comercial de São Paulo, que é a São Paulo Chamber of Commerce, com o CCX e também com a Apex Brasil. Então, todo esse esforço ele se demonstra nos resultados que nós temos obtido. E hoje nós queremos trazer para vocês exatamente esse conceito, essa ideia, porque nós temos aí uma grande oportunidade diante de nós, que é uma missão comercial, que vai acontecer a partir do dia 6 de março, lá em Dubai. E eu, obviamente, discutindo isso daqui com nossa equipe, a gente viu a necessidade de estender essa ação não apenas para Dubai, não apenas para os Emirados Árabes, mas para todos os demais países do grupo chamado Conselho de Cooperação do Golfo. Então, ali, naquela região, chamada durante muito tempo, ela foi conhecida como Golfo Pérsico. Mas, obviamente, não é, conforme o tempo avança, a questão política geográfica se estabelece, ele passa a ser aí conhecido e nominado como Golfo Arábico, não é? Porque, obviamente, aqui você tem a região dos povos árabes, não é? Nesta área que você vê aqui, nessa bela foto espacial, né, dessa região toda. Eu peço sua atenção até para que você note pontos de luz, não é? O que significam os pontos de luz? Pontos de luz significam pessoas. Pontos de luz significam exatamente consumidores. E essa é uma abordagem que nós queremos trazer para vocês. É exatamente ver esta região nessa questão tão importante que é este ambiente de negócio para nós que temos produtos a oferecer, não é? Então, nós, diante disso, queremos compartilhar aqui essa ideia desses países, dessa Península Arábica, não é? Nós temos aí esse grupo de países que compõe esta região: Kuwait, Bahrein, Catar, Emirados Árabes, Omã e a Arábia Saudita. Esta é a região que eu quero apresentar para vocês nesta manhã, com as oportunidades de negócio. E aí, como sempre, vale a pena, antes de trazer informações e análises, compartilhar aqui um pouquinho de números, não é? Os números são exatamente aquela base objetiva de informação que nos municia para a elaboração de uma estratégia. E é exatamente isso que nós queremos fazer nesse momento.
olhando aqui, quando nós olhamos para as nossas oportunidades de negócio, primeira coisa que nós devemos avaliar é fluxo comercial. Então, quando nós olhamos do Brasil fluxos comerciais, nós estamos aí em busca das oportunidades de negócio para o nosso produto. É assim que nós fazemos. Nós temos um trabalho sistemático muito sério nesse sentido, para que o empresário brasileiro faça investimentos nos países onde, de fato, existe oportunidade de negócio. E não simplesmente molha o dedo na língua e vê para onde o vento está soprando. Para lá que eu vou. De maneira alguma, nós temos que ter informações objetivas, critérios objetivos para definir as nossas ações. Quando nós olhamos para este quadro, eu estou aqui dando um tempo até para que você dê uma olhada, o que nós temos? Nós temos os países, nós temos o PIB em milhares, então tem tanto zero nesse PIB que não coube aqui na nossa tabelinha, ele sofreu uma distorção. Mas você olha, a Arábia Saudita é 1,5 trilhão de dólares. Emirados Árabes, 655 bilhões de dólares. Catar, 245 bilhões de dólares. Kuwait com 209 bilhões, Oman 135 bilhões e Bahrein, o menor do grupo, com 69 bilhões de dólares. Isso é PIB, né? Produto Interno Bruto. Muito, muito, muito calcado, vocês todos sabem muito bem disso, na indústria do petróleo. Não é só o petróleo em si, mas é em toda a indústria petroquímica que deriva da exploração de petróleo. Isso é uma coisa, é um fato. Esses países são fortes produtores de petróleo. Mas a gente não vive só de petróleo, né? As pessoas vivem também, dependem de muitos outros elementos para a sua sobrevivência. O petróleo gera divisa, o petróleo gera riqueza. E essa riqueza ela é trocada com muitas outras coisas. Vejam, quando eu olho, então, para a última coluna, você vê quais são os produtos que o Brasil participa exportando fortemente. E você vai ver aí uma sequência que se repete. Frango, açúcar, milho, soja, carne bovina, madeira, café solúvel, máquinas, papel, trigo, petróleo, suco de frutas, pimenta, frutas secas, tabaco, café, laticínios, armamentos, acontece. Nós temos aí também vidro, cerâmica, produtos farmacêuticos, castanhas, frutas, açúcar, preparações de carnes e peixes. Você vê aí também calçados, maquinário, material de construção. Tudo isso acontece nesse grupo. Eu não vou ler um por um, você já identificou, você sabe que nós temos grande potencial. Pois bem, mas o que é interessante saber? Veja agora essa coluna que antecede os produtos, você vai ver o percentual de participação do Brasil em cada país, não é? E aí você vai ver que, de todos eles, nós temos assim uma presença um pouco menos acanhada, exatamente no Bahrein, que é o menorzinho, né? A menor economia da região. E por que será, não é? E aí nós vemos assim a questão. Bom, maior deles que a Arábia Saudita. O Brasil tem 1,64% do mercado, das importações gerais, certo? Eu trouxe aqui para vocês verem as importações gerais do país. Então, a Arábia Saudita importa 131 bilhões de dólares, dos quais o Brasil participa com 2 bilhões de dólares, certo? Então, é número interessante, é expressivo. Para nós, de uma forma geral, é um número interessante e importante. Principalmente por conta do fato de que esse número está muito forte em cima de algumas commodities. Não todos os produtos são commodities, mas alguns deles são. Mas aí nós vamos aí espalhando, né? Nós temos 2 bilhões para a Arábia Saudita, 2 bilhões para os Emirados Árabes, 280 milhões para o Catar, 258.460 para o Kuwait, não é? E assim vamos. Então, nós temos fluxo comercial. E essa é uma primeira informação muito importante que responde algumas perguntas de vocês quando se inscreveram, não é? Será que o Brasil tem oportunidade de negócio nessa região? O fato de nós termos presença de mercado demonstra a abertura desse mercado em favor do Brasil. O que nos falta? Tomarmos atitudes, iniciativas que nos levem a desfrutar das oportunidades de negócio que estão ali naquela região. Então, quando nós organizamos uma missão comercial, nós exatamente estamos em busca daquelas oportunidades
que podem exatamente preencher esse distanciamento desse percentual que hoje o Brasil tem para um percentual muito maior que ele tem o potencial de assumir. E é exatamente nesse contexto que eu chamo a sua atenção para a última linha aqui da nossa tabela. Então, esta região que nós estamos aqui falando, ela significa, em questão de PIB, basicamente quase 3 trilhões de dólares. E veja só, 3 trilhões de dólares para quase 60 milhões de habitantes. Então, é exatamente esta condição, este número, que nós temos aí a avaliar. E aí, nós temos ali 6 bilhões de dólares exportados para a região, ao todo 1,56% apenas de mercado. Mas onde estão as nossas oportunidades? Quando nós fazemos essas análises, nós não vemos apenas o que o Brasil faz. Nós vemos aquilo também que ele está deixando de fazer, porque está concorrendo com outros, tem outros concorrentes ali presentes naquele mercado. E onde estão as nossas grandes oportunidades? E aí nós fizemos na nossa análise essa lista de oportunidades. Alimentos preparados e bebidas não alcoólicas, vestuário, calçados, cosméticos, máquinas e equipamentos, partes e peças, joias, móveis, acabamento de construção, não só material de construção mais pesado, mas aquele material de construção para acabamento. Então, é toda a parte de madeira, toda a parte de... nós temos os revestimentos cerâmicos, nós temos os metais não ferrosos, nós temos as louças e porcelanas. São tantas as oportunidades, mas por quê? Por quê? Por quê? Porque não temos mais espaço? Porque nos falta exatamente essa iniciativa, não é? Infelizmente, existe por parte... não só do Brasil, muitos outros países. A América Latina, ela tem essa tendência. Nós somos pouco proativos no processo de buscar negócios. Nós somos pouco proativos no sentido de ir abrir o mercado. Por quê? Muitas vezes por falta de informação e por receio. Será que vai dar certo? Então, eu nunca vou saber se vai dar certo se eu não buscar o negócio, se eu não me apresentar, se eu não, obviamente, me aproximar da oportunidade. Por quê? Veja só, você faz negócio, quando você está do ponto de vista do comprador, você costuma fazer negócio com quem você decidiu ir atrás e buscar ou alguém que te visitou e te mostrou uma oportunidade de negócio? Muito provavelmente você vai dizer que a segunda opção é a que mais acontece. Você faz negócio com quem vem até você, com quem te oferece oportunidades, com quem te mostra aí possibilidades. E é exatamente isso que nós temos que fazer. Quando nós organizamos missões comerciais, não é? E nisso nós fazemos com o apoio da Apex Brasil, da São Paulo Chamber of Commerce, todo o esforço que o CSX tem construído ao longo dos anos, não é? Se eu não me engano, nós aqui em 2022 vamos cumprir 10 anos de existência no formato autônomo, não é? O CSX ele cumprirá aqui 10 anos de existência de sua constituição. Então, nós temos que nos empenhar na busca dessas oportunidades. Vamos falar um pouquinho agora de cada um desses países, não é? Aqui, nossa equipe aí de produção traz sempre assim aquelas imagens que representam. Aqui eu tenho uma imagem de Riad, a capital da Arábia Saudita. Fantástica cidade, muito interessante, grandes negócios, grandes importadores, fortes distribuidores, redes de varejo fortes, não é? Existe ali um mercado pujante e muito importante. Muito recurso, muito dinheiro. Então, eles têm ali um nível de consumo altíssimo. Panorama muito rápido, para que cada um de vocês tenha um pouco da visão de cada um desses países. A Arábia Saudita, que é o maior PIB da região. Economia de alta renda baseada em petróleo, como nós já falamos. Ele é líder da OPEP, ou seja, falou em petróleo, a Arábia Saudita é a líder do assunto. E ele é o quê? Um grande importador de bens de consumo, porque como nós dissemos, o que ele produz? Qual é a grande fonte de renda e produção? Petróleo e as indústrias derivadas do petróleo, petroquímica e tantas outras. Né? Essa aqui é a Arábia Saudita. Temos o Bahrein. Qual é aqui também mais uma imagem muito interessante do Bahrein?
não é? Nós vemos aí características desse país também. Bahrein, qual é a característica dele? Economia de petróleo e gás, né? Altamente dependente. Por quê? Basicamente, tudo que eles fazem depende do petróleo e do gás. Sofre devido à queda de preços e reduções da demanda decorrente da Covid. Muita coisa mudou no nosso cenário econômico mundial, não é? E esse país que tem toda a sua dependência econômica baseada no petróleo e nos seus derivados. A Arábia Saudita, ela consegue diversificar com base, fez investimentos em outras áreas. Bahrein não tanto. Então, ele tem ali essa situação. Muitas lutas na busca da diversificação da sua atividade, que tem causado aí, por conta dessa falta de diversificação, algum desemprego. Por quê? Mão de obra pouco qualificada. Então, o Bahrein, ele tem essas características. Nós já mostramos ali, né, do grupo, qual é a situação do Bahrein. E ele depende também de importações de bens de consumo para atender a demanda da sua população. Então, é um país também com oportunidades nessas áreas. Aí nós chegamos aqui no Catar, que é um país extremamente interessante. Esse ano de 2022 vai ser foco das atenções mundiais, não é? Por conta da Copa do Mundo, você sabe disso, tem acompanhado, não é? E aí, o que ele tem? Economia de alta renda, também baseada em petróleo e gás, óbvio. Mas ele é líder financeiro no mundo árabe. Ele diversificou suas atividades em atividades financeiras. Então, ele consegue liderar processos financeiros internacionais de uma forma extraordinária, não é? E, tal qual os anteriores, é um grande importador de bens de consumo. E aí, nós temos aqui o famoso Emirados Árabes, não é? Os Emirados Árabes são aqueles que deram início à questão da diversificação. Como você sabe, os Emirados Árabes, os Emirados é um país formado de 7 Emirados que se uniram. Nem todos os Emirados têm petróleo. Então, é o caso ali do Emirado de Dubai, ele não era forte em petróleo. Abu Dhabi é forte em petróleo. E aí ele tinha que diversificar em quê? Serviços, logística, desenvolvimento de serviços financeiros, desenvolvimento da área imobiliária. Tanto que o investimento, você que está aqui conosco, certamente se lembra de que alguns anos atrás teve ali, né, uma situação de crise em decorrência dessa questão da bolha imobiliária que aconteceu ali em Dubai, que chegou até a causar a mudança do nome da maior, se eu não me engano, ainda é a maior torre do mundo, não é? Que hoje nós conhecemos como Burj Khalifa, mas o nome original dessa torre foi Burj Dubai. Só que a situação da bolha imobiliária fez com que este imóvel, não é? Este real estate, fosse negociado com Abu Dhabi, e aí o nome foi trocado para Burj Khalifa. Sabia disso? Pois é. São situações que acontecem, a gente tem que acompanhar o movimento do mundo, da economia do mundo. Por quê? Nós somos negociantes, nós temos que saber onde está o negócio e que negócio tem ali para fazer. E aí eu venho para o resumo. Emirados Árabes vem diversificando desde então suas atividades, se tornando líder da cadeia de suprimentos e logística orientada para o comércio. Ali em Dubai, você tem uma das mais avançadas e tecnológicas e desenvolvidas áreas de implementação da cadeia logística de toda a região. Então, esse é um fato que ninguém pode negar, certo? Esse é um fato que ninguém negará. Não posso falar que ninguém não pode, tá errado. Então, ninguém nega o fato de que Dubai é esse extraordinário ambiente de negócio logístico, não é? São zonas francas, são armazéns, são portos e rede de distribuição, canais da cadeia de distribuição, fantástico. Seja ela qual for, certo? De produtos frescos, refrigerados, congelados, carga seca, carga geral, tudo flui por ali. Eles têm desenvolvido, exatamente nesse ambiente, os negócios na área de tecnologia. Uma das questões interessantes que nós vemos é que a Expo Dubai, a Expo 2020, né, que aconteceu em 2021 para 2022, a Expo Dubai, ela tinha como tema exatamente essa questão da tecnologia, das cidades inteligentes, desenvolvimento da sustentabilidade, uma série de questões aí que vem sendo exatamente promovida pelo Emirado, ali, pelos Emirados Árabes.
exatamente na necessidade da sua diversificação. E, obviamente, diante desse fato, eles são grandes importadores regionais de bens de consumo. Então, eles não adquirem apenas para consumo do país Emirados Árabes. Eles compram para distribuição. Então, eles ali são considerados exatamente um grande país trader, um grande hub de negócios, e vai ser a base da nossa missão comercial, que acontece a partir do dia 6 de março. Nós ali estaremos exatamente com esse fim, para atingir Emirados Árabes e os demais. E não acabou. Eu ainda tenho também aqui o Kuwait, para mostrar para vocês. Vejam que área bonita, vejam que região interessante, verde, gente, é fantástico, não é? Quando nós vemos ali esse desenvolvimento. Exatamente o quê? Isso é o reflexo dessa economia, que apesar de pequena, ela é uma economia de alta renda também baseada em petróleo. Tem investido muito na indústria aeroespacial. O Kuwait, desde os eventos históricos do início dos anos 90, se você acompanhou a história, você lembra o que aconteceu? Desde aquele tempo, Kuwait começou a se preocupar com questões de defesa. Consequentemente, a indústria aeroespacial e de defesa passou a avançar muito. E ela tem investido muito nessa questão. Como também, como você pode ver, a questão de turismo, não é? É, sim, extremamente interessante se ver um país como esse. Mas como também os demais, depende de importação de boa parte de bens de consumo para atender demanda. Então, eles têm uma riqueza extraordinária, mas a questão de bens de consumo, máquinas e equipamentos para determinadas atividades, como disse a Damares, a área do agronegócio, desenvolvimento, implementos, existe ali investimento forte em criar condições para que eles, de alguma forma, possam promover a sua própria independência no quesito de alimentação, aquilo que se chama de segurança alimentar, né? Todos eles têm investido nesse sentido e precisam de máquinas e equipamentos nessa questão. Nós, recentemente, tivemos uma reunião muito interessante com a Câmara de Comércio do Catar e essas ideias vieram à tona. Eles estão ali investindo no conceito da criação da própria proteína animal, baseada em frango. Então, eles estão atrás aí, você que é comercial exportador, trader, você certamente tem visto aí o movimento das LOIs, né, das Letters of Intent, aparecendo aí atrás de milho non-GMO, né, que é o milho não transgênico para alimentação animal, vindo daquela região. Por quê? Porque eles começaram um investimento aí para formar a própria criação de frangos, exatamente para tentar inverter a dependência nas importações. Isso é interessante e importante. E aí temos Omã, não é? Que tem uma economia também, alta renda, baseada em petróleo, com um sistema de distribuição de renda muito interessante, não é? Aqueles que são naturais do país participam, têm participação nos resultados do país, isso é muito interessante, consequentemente, alta renda da população, não é? Aqueles que são naturais de Omã, mas também, igualmente, depende da importação para atender demanda de bens de consumo. Então, você notou que todos eles, por mais extraordinários que sejam, têm ali uma abertura extraordinária para os nossos produtos. Nós aqui do Brasil somos fortíssimos na produção de bens de consumo. É isso que nós temos, isso que nós fazemos. O Brasil, gente, é riquíssimo. Nós temos que cada vez mais nos entender para, de forma adequada, nos apresentar e conquistar essas oportunidades de negócio que estão aí à nossa disposição. Só um comparativo, trago aqui para que vocês vejam de uma forma pontual. Eu fiz aqui um comparativo entre o Brasil e os Emirados Árabes, que é aqui, né, um marco que não é o maior, ele é o segundo maior, mas dá para nós termos uma ideia. Este país que compõe ali os países da Península Arábica, que nós estamos aqui tratando, esse país, as exportações de Dubai foram de 308 bilhões de dólares. Isso aqui é base 2020, tá, gente? Ainda não está disponível nas bases internacionais 2021. Nós estamos aguardando para acertar esse número. Mas já me dá uma boa ideia. Compare com o Brasil. O Brasil, no mesmo período, exportou. Brasil,
não é? Essa monstruosidade aqui que nós estamos, ele, com 200 e tantos milhões de habitantes, ele exportou 217 bilhões. Compare com os Emirados, 300 bilhões. Então, male, quase 100 bilhões a mais do que o Brasil fez. Basicamente, os produtos que eles exportam: petróleo, ouro, joias, equipamentos, telecomunicação. Esse daqui é o grosso, não é? do negócio. É muito interessante ver também que quando a gente vê a pauta de exportações dos Emirados Árabes, você vai encontrar ali muitos produtos que eles não produzem. Por quê? Exatamente pela tradição de país hub, de país trader. Eles compram para revender, eles compram para reexportar. Isso é interessante. As importações dos Emirados, 230 bilhões. E as importações do Brasil? 153 bilhões. Percebe? Um país que é pequenininho, não é? Na comparação, a região ali dos Emirados Árabes, ela é um pouco menor do que o nosso menor estado aqui no Brasil, não é? Que, se eu não me engano, é Sergipe. Então, como é possível, não é, um país tão pequeno produzir tanta riqueza? Exatamente porque existe ali grande oportunidade de negócio. Quando nós olhamos os parceiros comerciais ali dos Emirados, você vê que China e Índia são juntos ali, vão chegar ali quase 1/3 de tudo que eles fazem. Por quê? Fluxo comercial de comprar e vender. A China é muito fornecedora de muita coisa, mas é compradora de muita coisa. A Índia da mesma forma, não é? Estados Unidos sempre ali presente. E nós olhamos os parceiros do Brasil aqui na última linha. China, 18% já. Estados Unidos com 16%. Argentina, não é? Nosso arquirrival no futebol, mas é o nosso terceiro melhor parceiro comercial. Então, muitas vezes também nós olhamos assim o mundo e acabamos nos detendo naqueles que são parceiros comerciais tradicionais, não é? Então, a Alemanha aparece aqui também em quarto lugar nesse processo. Então, o Brasil, ele muitas vezes, quando fala-se de criar oportunidade de negócio, pensa-se: vamos para a América Latina, vamos para os Estados Unidos, vamos para a Europa. E a China é uma situação necessária, não é? E é isso que o Brasil fica muitas vezes preso, não é? Então, nós temos aqui grandes oportunidades num mercado extraordinário, que é este mercado lá no Oriente Médio, especificamente na região do Golfo, grande acesso, grande acessibilidade a partir de Dubai para todos os demais países que nós estamos mostrando para vocês, né? Como é que a gente faz negócio, não somente nos Emirados, mas também ali com os demais países da região? Quais são as metodologias? Nós tivemos aqui nas inscrições algumas perguntas de vocês, exatamente querendo saber: mas qual que é o melhor jeito aí, como é que eu chego no supermercado, etc. Bom, vamos aí estruturar as informações. Fazer negócio, as grandes vantagens de fazer negócio a partir dos Emirados Árabes é exatamente o fato de que você aproveita dos acordos comerciais regionais. O GCC, que é o Gulf Cooperation Council, que é o Conselho de Cooperação do Golfo, que são os países que nós estamos mostrando para vocês, são exatamente esse acordo, não é? Esse acordo muito mais amplo do que nós temos no Mercosul. Ele facilita muito mais ali a movimentação de mercadoria e de negócio. Existe esse processo de integração regional, como eu digo, de mercado comum, muito melhor do que nós temos experimentado aqui no Mercosul. Então, olha, o Emirados Árabes, Bahrein, Kuwait, Oman, Catar, Arábia Saudita fazem parte do GCC. Então, você, entrando pelo país que mais facilidades oferece no processo de negócios, você tem a chance de alcançar todo esse mercado que nós já mostramos, de quase 3 trilhões de dólares em PIB, não é? Logística regional, a partir de Dubai, como nós já falamos, é o hub de acesso, não somente para os países do GCC, como também para o Irã, para o Iraque, para a Jordânia, para o leste da África, né? Leste da África é aquela parte que em inglês se fala de Horn of Africa, que é a parte ali onde está Sudão, a Etiópia e tal. Você tem acesso a tudo aquilo, então você consegue, de uma forma, em trabalhando bem sua estratégia de acesso, em trabalhando bem sua estratégia de permanência naquele mercado,
você terá capacidade de desenvolver negócios com os países do Golfo, que é o foco aqui do nosso trabalho, mas também com os demais, Irã, Iraque, Jordânia, todo o leste da África e tantas outras possibilidades. Você pode usar esse local como entreposto para seu acesso, início de conquista de mercados na Ásia. Gente, então, vantagem sem limite. Ah, Maurício, mas você está falando aí de vantagem, mas tem que ter recurso, tem que ter investimento. Perfeito, mas nada melhor do que entender o que você precisa fazer para que você possa compor sua estratégia, elaborar seu plano de negócio e buscar o investimento necessário. E muitas vezes o investimento que você acha, eu tenho que ter milhões, muitas vezes não, você precisa de algum... O seu processo de conquista, ele começa com o primeiro passo, ele começa com a primeira viagem, ele começa com o primeiro desenvolvimento de uma boa agenda de negociações com parceiros comerciais que estão por ali. E isso é exatamente um dos grandes esforços que o CCX, em parceria com a Apex Brasil e com a São Paulo Chamber of Commerce, vem desenvolvendo para que você, que decidir investir, investirá em uma oportunidade muito mais assertiva, com condições muito mais adequadas, para que o seu investimento venha a efetivamente dar resultados no médio prazo, né? Em curto prazo, gente, ninguém tem resultado. Quem espera resultado em curto prazo não sai do Brasil. Agora, se você já está pensando sobre a necessidade de ampliar seus negócios, não basta pensar na América Latina. Isso aqui já deve fazer parte da sua estratégia. Mas os melhores mercados para que nós entremos são mercados que têm uma segurança jurídica, uma segurança logística adequada e financeira. Isso é importante. Além do mais, uma estrutura de estabelecimento de negócio protegida. Então, quando você fala de, eu quero abrir uma carta de crédito, quando você fala em fazer isso com os países GCC, tranquilo. Muitos outros lugares do mundo, com grandes oportunidades, infelizmente não oferecem essa estrutura de segurança, não é, para você. Então, o início dessa abertura de negócios é fantástico quando você faz isso, olhando aqui para essa área. E, por último, aqui nessa página, estabelecimento de escritórios regionais comerciais são uma grande recomendação. Por quê? A partir do seu próprio escritório regional comercial, você consegue realizar promoção comercial próxima do seu cliente, uma proximidade contínua do seu parceiro comercial e a gestão operacional da questão logística, como nós já falamos. Ontem eu tive uma reunião muito interessante com um cônsul honorário de um determinado país na África, e nós discutindo exatamente estratégias, as melhores estratégias, né, de acesso, nós identificamos esse fato, não chegamos o consenso foi a melhor forma de uma comercial exportadora dominar, conquistar um mercado, se manter nesse mercado, é ela estabelecer seus próprios pontos, seus próprios escritórios comerciais, para que ela tenha acesso, proximidade com o mercado, com seus clientes, e as operações comerciais internacionais se deem intercompany. Esse foi o melhor negócio. Mas para chegar nesse ponto, precisa investir. Perfeito, concordo com você. Então, para que você possa investir num determinado mercado e região, você tem que começar a fazer negócio com esse mercado e região, para que você veja resultados financeiros sendo realizados, e aí, desse resultado financeiro, você passa a investir para, então, dar esse passo aqui de consolidação de presença no mercado. Isso é importante que você tenha em mente. Isso deve fazer parte da sua estratégia de longo prazo, né? Não é de curto, não é de médio, mas é uma estratégia de longo prazo que vai fazer com que você siga os passos das maiores comerciais exportadoras que o Brasil conhece nos dias de hoje. Não vou aqui, obviamente, fazer referência a nenhuma delas, mas todos nós sabemos qual não é o nome de todas elas, tá certo? Pois bem, atuação comercial a partir dos Emirados Árabes em relação aos demais países do Golfo. Primeiro passo interessante, como eu falei, o povo árabe, ele tem uma tradição de fazer negócio baseada na confiança. Então, diferente de alguns outros povos que são muito pragmáticos, muito objetivos, não é? Nós temos essa necessidade
de construir relacionamentos antes de construir negócios. Então, a proximidade, a continuidade da apresentação é muito importante. Então, a figura do agente comercial, ela se torna fundamental para que você avance na sua presença naquele mercado. Então, das rodadas de negócio que nós organizaremos, não é, pelo CCX, com apoio da Apex Brasil, não é, participação da São Paulo Chamber of Commerce, nós trabalharemos na identificação de parceiros comerciais para você. Importadores, distribuidores, agentes comerciais. Vamos encontrar também algumas informações a respeito de alguns prestadores de serviço em outras áreas. Eu vou mostrar a lista aqui para vocês, não é? Então, isso é importante. O primeiro passo, então, é a designação do seu agente comercial. Segundo, contrato de distribuição, não é? Você pode começar com um agente comercial que vai estabelecer contatos com vários possíveis clientes e desenvolver ali vendas pontuais. Ou você pode partir para a estratégia de preferir encontrar um importador distribuidor, fechar com ele ali um contrato de distribuição e dominar, através de um único cliente, sua presença naquele mercado. Dependendo do produto, é a melhor estratégia, porque simplifica, facilita e barateia custos logísticos, não é? E em terceiro lugar, obviamente, para aquela nossa estratégia de longo prazo, nós temos a abertura de um escritório comercial. A famosa LLC, que é a Limited Liability Company, lembram disso? Você que já avaliou a abertura do seu escritório nos Estados Unidos, não há nenhum, dentre as comerciais exportadoras, não tem quem não tenha pelo menos sonhado com isso, não é? E aí você sabe muito bem, o seu estabelecimento lá, a figura societária desta empresa é a figura de uma LLC. E, obviamente, é muito interessante que as bases jurídicas, legais, que você vê presentes ali na região do Golfo, são exatamente bases muito semelhantes ao que se vê nos Estados Unidos. Por quê? Eles têm algo em comum. Qual é? A base na Common Law. Common Law surge onde? Na Inglaterra. Então, Inglaterra colonizou os Estados Unidos, levou ali sua sistemática de leis. Consequentemente, Inglaterra, depois da Primeira Guerra Mundial, teve ali uma presença muito forte na região do Golfo, exatamente no tempo em que, naquela época, houve a denominação de Golfo Pérsico, exatamente nesse tempo, depois da Primeira Guerra Mundial, e você tem ali a presença inglesa. Consequentemente, muitas estruturas do âmbito legal, do âmbito jurídico, se baseiam no Common Law, não é? Que é o sistema usado na Inglaterra. Então, não é nada complexo do ponto de vista, obviamente, sistemático, de como fazer a abertura de um escritório comercial ali. Lembrando sempre que nós contamos com o apoio do escritório da Apex Brasil, que auxilia o empresário brasileiro nessa tramitação, não é? Então, ali, você, obviamente, vai se desenvolver, vai ampliar sua presença, sempre com atenção às regras legais e locais, não é? Lembrando aqui, essa palavrinha V com empresa local, faltou aqui, a parceria. Você precisa estabelecer, em alguns dos países, não é? Nos Emirados Árabes, você tem que ter um sócio local para avançar com seus negócios. Alguns deles não precisa. Então, aqui fica a dica, não é? Aqui você vê, interessante, a imagem aqui das Emirates Towers, muito interessante. Eu tive muitas reuniões nesses escritórios, exatamente com pessoal da área financeira, pessoal da área legal, escritórios de advocacia, escritórios de certificação internacional, que dariam ali apoio às empresas interessadas em se estabelecer na região. Muito interessante, vale muito a pena conferir, né? Organizações de apoio à indústria e comércio. Como sempre, não é? Existem organizações, como você tem, não é, aqui no Brasil, as associações comerciais, as câmaras de comércio, as associações empresariais. Lá, nos Emirados Árabes especificamente, você tem a Federação do Comércio e Indústria dos Emirados, que tem exatamente essa função de representar, proteger e promover negócios, tanto dentro como fora do país. Essa federação, ela fica tanto em Abu Dhabi como em Dubai. Tem ali o escritório deles e, eventualmente, se você estiver planejando alguma coisa mais ampla da sua atuação naquele mercado,
é aqui que você deve começar a buscar informações, né? Principalmente se quiser investir na região, né? Serviços, parceiros de serviços. É muito interessante a forma como a região consolidou informações para facilitar o comércio internacional. Então, como nós bem sabemos, o que é importante para que eu me estabeleça numa determinada região, num determinado negócio? É muito importante que eu encontre distribuidores. Primeira grande coisa. Nesse site aqui, né, indexuae.com, o indexuae.com tem tudo. Você que é mais antigo vai lembrar das páginas amarelas, mas essas daqui são páginas amarelas turbinadas, porque você consegue uma informação muito mais qualificada. Então, distribuidores, agências de publicidade, empresas de logística, empresas de gestão de eventos, estudos de mercado, você vai encontrar no indexuae.com, certo? Isso aí é muito importante. Informação é a base do sucesso. Se você não estiver bem informado, aquilo que se chama da inteligência comercial, se você não constrói uma boa inteligência comercial, o seu plano ele pode não ter sucesso, porque faltou a informação adequada. Se a viabilidade do negócio, ela é construída sobre inteligência, sobre análise, sobre avaliação, certo? Então, está aqui bastante informação para você. Plataformas de e-commerce. Muita gente, obviamente, e aqui eu vejo, né, essa imagem muito bonita do Burj Al Arab, essa torre, esse prédio que é um hotel 7 estrelas, né? Era a imagem ícone de Dubai, antes do Burj Khalifa, era o Burj Al Arab. Plataformas de e-commerce, você que gostaria de saber um pouco mais como é, e foram perguntas que nós recebemos aqui também, não é? Através da inscrição de vocês. E-commerce, como nós já mencionamos no panorama econômico dos países, eles estão avançando exatamente na modificação do seu modelo de negócio, saindo da dependência exclusiva de petróleo para muitas outras coisas, e o e-commerce não ficaria fora. Aqui você tem algumas das plataformas mais tradicionais da região. Elas são baseadas nos Emirados, mas têm alcance regional, não é? GoNebit, Kobon, Nahel, Souk, Sukar são as plataformas principais. Se você quiser informação do cotidiano, do que está acontecendo na região, os principais jornais em inglês, para nós termos acesso, The National, o Khaleej Times e o The Gulf News. Ali, então aqui facinho, você acessa, tem aquele resumo gratuito, né? Mas se você quiser mais detalhado, vai ter que se tornar assinante, como sempre, né? Nem aqui no Brasil a gente escapa disso, não é verdade? Faz parte. Pois bem. E chegamos aqui, gente. Concluindo aqui você tem essa linda imagem vista lá, não do alto, mas de um andar muito elevado do Burj Khalifa, e você vê a região central ali ao redor, né, do Burj Khalifa. Para quem já esteve, sabe o que é, sabe como é. Para quem ainda não viu, está aqui a oportunidade de ver. Não pela vista, mas pela oportunidade de negócio, pessoal. Não perca, essa é uma grande oportunidade que nós temos. Qual é a nossa situação? Aqui estão os detalhes, já vou falar sobre elas já já. Que situação estamos vivendo? Em setembro de 2001, você que já tinha noção de negócios nessa época, como era o meu caso, você, em 2000, até o ano 2000 aconteceu uma coisa interessante aqui para o Brasil, que foi o default da Argentina, quebradeira geral lá na Argentina, um monte de negócio o Brasil perdeu, exportações que o Brasil não recebeu. Eu estava já na exportação nessa época, vi isso acontecer. A empresa para a qual eu trabalhava teve ali um prejuízo de quase $200 mil com seus distribuidores da Argentina. Pois bem, o que aconteceu em 2001, setembro, né? Especificamente naquela época, um acontecimento global, que você se lembra muito bem qual foi, mas eu quero trazer aqui a sua memória o que aconteceu com a economia do mundo depois daquilo. Grandes mudanças, houve ali um movimento de transformação nos fluxos comerciais em decorrência daquela situação, não é? E o que aconteceu?
O mercado até 2000, ele vinha se consolidando e ele já havia chegado em um ponto de saturação. Então, você que tentava entrar nos negócios naquela década, no final da década de 90, né? Porque nós estamos falando de 2000, que fechou a década de 90, você que experimentou a década de 90 foi um fluxo assim, muito interessante de saturação de mercados. Então, você ficava tentando abrir mercado, tentando abrir negócio, e ele já estava saturado, não havia troca, né? Os players daquele mercado já estavam ali definitivamente consolidados. E aí vem um momento de grande mudança mundial, em 11 de setembro de 2001. E aí eu entro num novo ramo, exatamente, em 2000. Nesse dia, para marcar esse dia, eu entro num novo ramo e tenho na minha frente um grande desafio. E aí, toda a história que eu vi, então, em 2002, entramos em 2002, esse novo cenário mundial aí se apresenta, e aquela consolidação, aquela saturação de mercados, durante o ano de 2002, ela teve uma grande transformação, houve perda. Muita empresa parou algumas atividades, mudou o ramo, etc. Exatamente como nós experimentamos em 2020. Então, você que acha, não, mas o mercado está saturado, não, ele estava. O mercado até 2019 estava saturado, estava bem difícil conquistar novos espaços, abrir novos mercados, era muito melhor garantir o que já tinha. 2020 muda tudo. Mas 2020, né, o tabuleiro de xadrez da economia mundial tomou uma mãozada, assim. As peças se espalharam e agora está na hora de colocar a peça de volta no tabuleiro. Você que tem essa oportunidade, você que tem um bom produto, você que está exatamente trabalhando no sentido de conquistar espaço no mercado internacional, você tem a chance de colocar sua peça no tabuleiro, porque limparam o tabuleiro. Grandes oportunidades agora estão à sua disposição. Mercado da região do Golfo Árabe é um mercado altamente demandante de bens de consumo, de máquinas e equipamentos e tantas outras seções. Fármacos, cosméticos, vestuário, calçado. O que nós temos, e que somos nós empresários, que somos da área do pequeno comercial exportador, a pequena indústria, a micro e pequena empresa, o que você faz? Basicamente, a grande massa desse público, ele produz em cima de bens de consumo. Algumas delas em alguns tipos de máquinas e equipamentos para determinada aplicação, e outras, então, vai aumentando o tamanho da empresa, amplia também a sua atuação. Então, esse grande grupo que nós temos e representamos tem a grande oportunidade de colocar sua pecinha no tabuleiro da economia mundial, em especial, começando aqui. Além, obviamente, da nossa região, que é o Mercosul, não há dúvida disso, mas você tem a grande chance de entrar no mercado que, em comparação a Estados Unidos, em comparação à Europa, é muito mais fácil de entrar. Você precisa ter o produto certo, vai entrar na negociação do valor certo, das condições certas, vai ter o seu espaço. Não se esqueça, você tem que ter, obviamente, muita responsabilidade do seu produto. Existe ali uma série de questões que nós temos que trabalhar para conquistar, mas a oportunidade está aí, à sua disposição. De 6 a 12 de março, missão comercial do CCX em parceria com a Apex Brasil e apoio da São Paulo Chamber of Commerce. A agenda de trabalho que nós vamos desenvolver, basicamente, tudo acontece em Dubai, nós simplificamos ali o nosso processo, tudo acontece na logística de Dubai. Teremos seminário informativo do ambiente de negócios regional, rodada de negócios com importadores da região. Então, esses países que você viu, que eu mostrei hoje, nós, dentro desse esforço, estamos trazendo, identificando, nesse momento que nós estamos conversando aqui, existe uma equipe trabalhando lá na região do Golfo, nos Emirados Árabes em especial, trabalhando na identificação dos compradores. Os compradores dos setores que nós temos aqui mencionado, né? E exatamente nesse processo nós estamos trabalhando para alguma coisa entre 10 e 20 compradores da região, além de compradores de Dubai. Lembrando que Dubai é esse grande polo importador, revendedor de produtos para a região toda. Então nós vamos ter ali, muitas rodadas de negócio. Para que eu possa encontrar o comprador certo para você que nos ouve nesta manhã,
nós precisamos da sua inscrição, nós precisamos que você faça parte do grupo, que você venha, que você tenha acesso a esse potencial cliente para desenvolver negócios. Rodadas de negócio, visitas técnicas setoriais, vamos trabalhar exatamente na informação. Lembra, inteligência é importante? Visita técnica te dá a capacidade de ver o mercado, sentir o mercado, visitar um supermercado, entender gôndola, entender precificação, não é? E vamos ter também um tour guiado ali na Expo Dubai, e teremos ali um networking setorial dentro do ambiente da Expo. Então, faça parte dessa história. Nosso convite para você que nos ouve nesta manhã, faça parte dessa história, não perca a oportunidade. Como eu já ouvi alguém dizer recentemente, mas quando será que eu vou ter a chance de ir para Dubai com tudo isso feito por mim? Não é? Gente, eu sou do tempo em que não havia missão comercial preparada. Você que era trader, que me ouve aqui, você sabe muito bem o que era naquele tempo, né? Nos anos 90, nos anos 80, o que era imaginar que tinha negócio para você em determinado país, ir para o país, chegar no hotel, ir atrás de uma lista telefônica para ver se achava um potencial cliente para você. Então, gente, você sabe o quanto foi difícil naquele tempo. Hoje você tem uma equipe profissional trabalhando para criar um ambiente com toda a pompa e circunstância para que você se apresente num dos melhores hotéis que vai ambientar a rodada de negócio, não é? Para que você possa se apresentar com pompa e circunstância, não é? Com confirmação, com apoio das autoridades locais que estarão conosco. Isso faz diferença, gente. Isso dá confiabilidade para o comprador. Então, não perca essa oportunidade. Se una a nós nessa missão. Nossos contatos aqui. Tem aqui o link. Eu peço para a Yara, que está aqui nos acompanhando, a Yara é da nossa equipe operacional aqui, no CCX, São Paulo Chamber of Commerce. Yara, coloca fácil aqui no chat esse link do formulário, por favor, para facilitar a vida do pessoal, para que ele possa clicar em cima e já ir direto para o link de inscrição, certo? Não perca essa oportunidade. Informações técnicas, está aqui nosso camarada Lucas, né, que vocês estão vendo aqui na telinha, e a Yara também no telefone, nos telefones que você vê, e no e-mail ccx@ccx.com.br. E nós estamos, obviamente, facilitando a vida de vocês ao máximo. Temos uma equipe trabalhando um pacote de viagens que vai fazer com que tudo seja muito mais barato, muito mais simples, muito mais fácil. Você sabe que as viagens internacionais hoje em dia estão demandando uma série de atividades, né? Então tem tal o PCR, tem isso, tem aquilo. A equipe da Linkius Eventos e Turismo, que é a Camila, a Sandy e a Luana, estão auxiliando os participantes desse processo. Vamos ter um trabalho receptivo. Então, gente, a oportunidade de participar dessa missão, com todas as condições, com toda a estrutura, com todas as oportunidades de negócio preparadas para você, só vão demandar de você o seguinte: que você participe, que você leve suas amostras, quando for o caso de produto que depende de degustação e apresentação, sua lista de preços em dólares, não é? Obviamente pensando no FOB FCA, dependendo da sua forma de embarque, não é? Suas condições comerciais, condições de pagamento e tantas outras, e também, obviamente, convém que você tenha um bom folder a respeito da sua empresa, seu serviço, seu produto, para deixar na mão do seu potencial parceiro comercial ali na região do Golfo. E por aqui, gente, eu agradeço a atenção de vocês para mais esta apresentação e agora devolvo aí ao Lucas a palavra para que ele, então, redefina aqui o que faremos nesse momento. Oi, Maurício, obrigado. Eu acho que agora é o momento das perguntas que vieram pela ficha de inscrição e eu te enviei mais duas pelo WhatsApp, que enviaram no chat. Perfeito. Lucas, eu poderia só fazer um comentário aqui, não um comentário, um adicional aqui com o Maurício. Claro, Damares, fica à vontade. Importante que o Maurício falou, né? Amostra, lista de preço. Não adianta levar uma lista de preço FOB, sem uma lista de embalagem e pelo menos uma ideia de frete para os portos da região. Lógico que hoje está muito difícil e o cliente está totalmente a par
da situação de frete. Mas é interessante, e não acho nem interessante, eu acho, assim, essencial que se leve uma lista de embalagem completa, considerando embarque em container, se for container refrigerado, se for container standard, e uma ideia de frete, sempre na consciência de que pode haver alteração. Por quê? O cliente quer ter uma ideia do custo da mercadoria colocada lá para ele, no destino. Preço FOB, preço FAS, ou preço ex-works, ele vai te perguntar, mas qual é o preço CFR de Abel Ali ou algum porto ali da região? Então, isso é muito importante. O árabe, quando a gente titubeia com alguma coisa, ele se desinteressa rapidamente e passa para outra. Então, é importante que a gente tenha assim, o máximo de informação do nosso produto, seja a indústria, seja o trader, tudo que você for ofertar, que você tenha segurança em tudo que você for transmitir ao comprador, porque ele tem tantas opções que ele só vai se interessar pelo seu produto se você tiver informação, responder a tudo que ele tiver, que ele te perguntar. Então, essa é uma dica de experiência até. Damares, levando em consideração o que você falou, nós temos uma reunião de pré-missão com os empresários que estarão conosco. O que você acha de a gente trazer, então, um especialista em um fornecedor, um prestador em frete, e já explicar um pouquinho, passar alguns números para esses empresários que estarão conosco nessa reunião que a gente está marcando de pré-missão? Eu acho perfeito. Inclusive, a gente pode até, lógico, porque os fretes variam muito, mas existem linhas que fazem aquela região com regularidade, e tanto dá a opção de trabalhar com a gente, como até diretamente com a companhia, com as marítimas, né? E a gente pode trazer isso aí, eu acho muito interessante. E ter a gente pode tentar até ter uma ideia, mas eu acho que cada exportador deve ter levar isso pronto, sabe? A lista de embalagem e também a ideia de frete para os destinos, né? Muito bom. Maravilha, muito obrigado, Damares. Muito boa lembrança, realmente. Né? Eu sempre foco na questão. Tem o seu preço FOB, FCA, para não ser ex-works. Não me venha com ex-works, por favor. Agora, levar a ideia do frete é importantíssimo, realmente, né? Porque ele vai querer saber. Você tem ideia do frete? E a lista de embalagem. Porque muitos importadores lá, eles compram FOB, muitos. Mas ele vai te falar, tá bom, mas quantas cabem num container? Exato. Que aí, na hora ali, ele mesmo faz o cálculo, né? Perfeito. Mas é importante a gente dar uma ideia, porque eu tenho clientes que só compram FOB, mas sempre me pedem o frete. É lógico. Para ter ideia, para saber se o seu aí está mais barato que o dele. Exato. Não é? Gente, o árabe não perde negócio. Não. Certo? Obviamente. Muito bom. Obrigado, Damares. Bom, vamos lá, respondendo aqui as perguntas que nós recebemos. Hoje eu vou fazer diferente. Eu vou responder, como temos duas aqui apenas do grupo, eu vou responder esses dois aqui primeiro. Não é? Primeiro veio da Mônica, da PF. A Mônica diz assim: agradeço aqui a sua gentileza, Mônica, na sua exposição. Agora, sobre os compradores de produtos alimentícios acabados, produtos exportados pelas empresas brasileiras e afora os certificados e demais detalhes fiscais, quais seriam as dicas que podemos considerar em relação ao melhor posicionamento dos produtos alimentícios, em especial chás e chocolates naquela região? Pois bem, Mônica, uma das coisas importantes que você tem a considerar, em primeiro lugar, é exatamente o nível de requinte do consumidor da região, certo? Então, primeira coisa a considerar é que seu produto ele tem que realmente atender níveis de qualidade altos. Então, o seu produto precisa estar aí adequadamente apresentado. Então, a embalagem, da mesma forma que nós temos aqui no Brasil, um nicho de mercados de alto valor agregado, né, um consumidor exigente, lá é exatamente esse grupo que você vai encontrar. Lá o consumidor é exigente. Então, seu produto tem que estar focado em nicho de alta qualidade de consumo, tá bem? Primeira dica. Segunda questão, muito importante, a questão das informações de rótulos, não é? Nada melhor do que começar a sua
negociação com um possível parceiro comercial, importador, distribuidor, que ele te ajuda a adequar as informações necessárias. Na grande maioria dos casos, basta a etiqueta traduzindo para inglês e árabe, né? A Damares está aqui concordando comigo. Então, o inglês e o árabe, eles normalmente bastam das informações. E alguns, dependendo do produto alimentício, né? Aqui você fala de chocolate e infusões, quero entender. E vale a pena dizer isso aqui. Quando você fala em tea, para esse público árabe, lembre que ele a cultura dele foi baseada no entendimento inglês. Então, tea implica o chá preto, né? O chá verde e o chá branco. É aquela erva que faz... Aquilo é chá. O resto são infusion, né? São infusões. Então, dependendo do que você tem ou que está oferecendo, deixe claro que se trata de infusão, para não haver confusão, tá? No mais, obviamente, vem a negociação. O parceiro comercial vai te ajudar nesse processo. E aí tem o Gustavo von Kruger, deixa eu ver aqui, ele falou de certificação, exato. Aí, na pergunta do Gustavo von Kruger, o que acontece? Ele diz assim: gostaríamos de informações acerca de certificações para exportar alimentos, lácteos e doces, a ACK Comercial. Vamos lá. Vou falar primeiro, e aí nisso eu já estou atendendo também. Olha só, atenção, já vou responder de uma vez as perguntas que veio aqui a sua também, Gustavo von Kruger. Você fez a pergunta lá no formulário, eu tinha separado essa sua pergunta para responder. Temos também logística, pagamento, plataforma, homologação. Bom, então essa é sua mesmo, Gustavo. Na questão aqui, certificados, não é? Você pergunta, tem certificado especial? Vamos partir do genérico. Primeiro, vamos falar do genérico. Quando você é produtor de alimentos, bebidas, cosméticos, o pessoal de cosméticos também entra nessa. A primeira coisa que você tem a considerar é seu produto, ele cumpre as regras do Brasil. Então, a Anvisa, né, e MAPA, dependendo do produto alimentício, a Anvisa vai estabelecer quais são as regras que você tem que atender. Você, então, se organiza, né, e atende às regras da Anvisa. Isso é certificado? Não, isso não é certificado. O que são certificados, né? Uma coisa é você cumprir atendimento de regras, de requisitos regulatórios, isso é uma coisa. Requisito regulatório tem no Brasil, tem na Argentina, tem no Uruguai, no Paraguai, no Chile, na China, em todo lugar do mundo tem requisitos regulatórios. Esses requisitos regulatórios, eles estão baseados em regras regulatórias que basicamente partem de entendimentos internacionais. Existe um negócio chamado convergência regulatória que estabelece quais são as regras básicas para questões, para normas técnicas dos produtos. Então, nós temos aqui no Brasil o Inmetro, nós temos a Anvisa, que são esses agentes fiscalizadores do cumprimento de normas técnicas. De onde parte isso? Desses acordos aí, de uma certa forma, internacionais. Existe a convergência. Perfeito. Quando eu chego nesse ponto, eu tenho que entender, aquilo que eu faço no Brasil se aplica ao que se faz, a regra regulatória, a norma regulatória, as questões regulatórias que estão ali nos países do Golfo? Primeira questão qual é a base da nossa regra? Então, eu digo, aquilo que se pratica no Brasil é muito semelhante ao que se pratica na Europa, muito semelhante ao que se pratica nos Estados Unidos, com algumas alterações. Qual que é a grande questão? A grande questão é o certificado. Por que eu falo de certificado? Porque o certificado de qualidade, ele é emitido por uma empresa de autoria privada que confere, que confirma que a sua empresa cumpre requisitos e normas de qualidade internacionais. Então, aí teve uma pessoa que perguntou da ISO aqui, né, da área pessoal de cosmético. Se eu não me engano, foi aqui... aqui foi a Diana Tereza Elias Ricardo de Capelletti, de São Paulo, da área de cosmético. Já está respondendo a sua pergunta junto aqui também. Né, Diana? Então, olha só. Certificação internacional, ela te ajuda a adequar a sua empresa, seu produto, para expectativas internacionais de qualidade, certo? Quando nós falamos de alimentos e bebidas, vamos lá, quando eu falo de qualidade de um jeito geral, eu falo de ISO 9000. Isso é antigo,
velho para chuchu, nós já até cansamos de falar de ISO 9000. E aí a ISO foi especificando. Ela tem ISO para várias coisas, várias atividades, vários setores. Dentre eles, o alimento e bebida. A ISO 22000 é a ISO de qualidade do alimento e bebida. Tem uma norma que ampliou o entendimento aí da ISO, que é a FSSC 22000, que é a questão de food security, etc. e tal. Agora me fugiu aqui o FSSC. E assim, você, certificando a sua empresa, seu produto, você cumpre normas internacionais. E aí, quando você se apresenta num novo país para exportar o seu produto, o fato de você contar com um certificado de qualidade facilita a sua vida no cumprimento dos requisitos regulatórios daquele país, seja Estados Unidos, Europa, Oriente Médio, África, Ásia, Japão, certo? Você se adequou, você tem aquilo, você tem o que precisa ter para ter o seu produto aprovado naquele mercado. Isso é uma coisa, qualidade. Agora, Gustavo, você fez a menção de um produto aqui que para países árabes demanda uma atenção. Por quê? Lácteos. Por que o lácteo demanda atenção? Porque ele é de origem animal. Então, a questão do certificado halal para garantir e facilitar o seu processo de comercialização pode ser muito importante, tá? Eu digo pode ser muito importante, porque tudo depende de quem vai ser o seu potencial parceiro ali na região. Se eventualmente é um trader que vai mandar para outros países que não têm essa demanda, tudo bem. Mas se vier a ser comercializado localmente, produtos de origem animal vão demandar o certificado halal. Até rimou, não é verdade? Então isso é uma atenção muito, muito séria. Então tem gente muitas vezes que fala, precisa halal para tudo? Não. Para determinada clientela, bom seria que fosse tudo halal. Mas a gente sabe que a regra, ela inicia e é forte no aspecto do produto de origem animal, principalmente a proteína animal, não é? O abate, ele é algo assim muito importante. Então, fica aí, Gustavo, a dica da questão sobre essas certificações, percebe? Então, não é só certificação, o que ela te permite fazer, porque você... E aí, gente, eu trago mais uma, né, informação. Quem vai te ajudar a fazer isso? Como vai funcionar? O seu parceiro comercial, o importador, distribuidor, que venha se tornar o seu parceiro, a sua referência lá, para que ele possa importar os seus produtos, tal qual aqui no Brasil, ele vai ter que pleitear uma licença de importação. E são requisitos da licença de importação a apresentação de uma série de questões. Dentre elas, para facilitar aqui e não trazer grandes preocupações para vocês, dentre elas é o certificado de livre venda, que você tem aqui no Brasil. Certificado de análise de produto, certificado de livre venda. Para dizer que esse produto que você vai comercializar lá, ele tem venda permitida no seu próprio país. Ou seja, existe um requisito de cumprimento daquela questão que eu falei, convergência regulatória. Certo? Então, fica aí a informação. E aí, Gustavo, acho que foi... Não foi Gustavo, não, foi o Lucas. Alguém aí perguntou, né, Lucas? Para cosméticos, seria a certificação halal ou a certificação ISO? A questão para você, que é comerciante, né, quer comercializar cosméticos, vamos ter que verificar o seguinte. O halal, o que ele vai garantir? Ele vai garantir que, se há qualquer traço de questão animal no que você utiliza, está garantido dentro das regras islâmicas. É isso que se pretende, não é? Se o seu produto está dentro desse quesito, agora, se ele é puramente botânico, não é? Sem traços nem nada, a questão da ISO específica para você deverá bastar. Mas eu repito, tudo vai depender exatamente da sua conversa com o seu potencial cliente. As questões das certificações, pessoal, muitas vezes elas são exatamente uma coisa que facilita a venda. Ela não é essencial. Recentemente nós tivemos uma reunião com uma plataforma de e-commerce europeia que está em busca de produtos orgânicos, mas nós temos uma problemática que a certificação orgânica brasileira não é reconhecida lá na Europa, não é? Mas a ideia deles era o seguinte, não, se vocês têm certificação orgânica do Brasil, para nós
nos basta, pelo menos, para demonstrar ao consumidor final que esse produto cumpre regras de orgânico da sua origem. Uma questão, obviamente, de apresentação, não é? Processo de venda. Pois bem, então essas são as dicas que a gente dá. E agora eu vou, não havendo aqui nenhum aqui que o Lucas me passou de vocês aqui, eu vou passar para aquelas que eu tenho aqui registradas no momento que vocês se inscreveram. Eu tenho a da Maria Cecília Soloaga, do Rio Grande do Sul, que é fabricação de equipamentos de proteção individual. Olha lá, normas técnicas que os EPIs têm que ter para conseguir ser vendidos na região. Então, Maria Cecília, da mesma forma, lembra que eu falei das normas técnicas? Você certamente tem uma norma técnica, você cumpre as normas do Inmetro, não é? Uma certificação de qualidade internacional acelera o seu processo, porque mostra que o seu produto cumpre, além de cumprir determinado item técnico, ele também se assemelhará às questões internacionais. Uma dica, não é? Para equipamentos, máquinas e equipamentos, é muito interessante, facilita muito a venda quando você tem registro da marca CE, certo? Porque a marca CE é exatamente aquela aplicação do reconhecimento. É que nem nós aqui que temos o Inmetro, né? O símbolo do Inmetro, produto aferido Inmetro. Lá, para eles, marca CE também é muito, muito válido. Pode te ajudar bastante. Se você ainda não tem, é questão de começar a construção para facilitar, não é? O seu trabalho. Ok? Voltando, próximo. Devido a dificuldades atuais de logística, como os exportadores têm feito para conseguir espaço para embarques no Oriente Médio? Gente, essa aqui eu vou, eu não vou fugir da real não, mas eu vou conceder o espaço para a Damares, que ela está experimentando isso no dia a dia dela. Então, eu prefiro que ela compartilhe com vocês essa experiência do que eu falar da informação que eu tenho, que é requentada. Então, é melhor pegar fresquinho. Damares? Oi, Maurício, desculpa, eu estava atendendo aqui uma pessoa. Não, sem problema. Não, a pergunta aqui, como está a situação logística? Pergunta do Wadley Santos sobre fretes internacionais. Como está a situação? Como estamos atendendo? Como os exportadores brasileiros têm feito para conseguir espaço nos embarques para o Oriente Médio? Olha, não está fácil, espaço para lugar nenhum. Então, a mesma dificuldade que você encontra nos Estados Unidos, hoje você vai encontrar também para o Oriente Médio. Só que a gente tem várias opções, né? E os fretes estão altos, bem altos. Por exemplo, a MSC tem espaço sempre com fretes na Lua, mas sempre tem espaço. Então, a Maersk, você trabalhando no spot, você consegue, a gente tem trabalhado bastante no spot com a Maersk, então tem dado certo. Alguma coisa com a CMA também, e eu faço muito direto com as marítimas, mas também vale tentar com agentes. Tem agentes muito bons atuantes nessa área, e eles têm conseguido espaço, porque às vezes eles têm volume, e aí eles têm um cliente cancela, ou não vai embarcar o lote total, e eles acabam passando isso para a gente. Então, nós aqui trabalhamos direto com companhias marítimas e também com agentes. Então, não está fácil, mas a situação é geral para todos. Os fretes estão altos, estão bem altos, mas os clientes têm consciência disso. E naquela região também, muitos clientes compram, eles fecham o frete, eles compram FOB. Isso também facilita para a gente, porque qualquer dificuldade, aí já fica a critério dele. O que está acontecendo aqui no Brasil é que muitas indústrias, elas não estão produzindo, a não ser que elas já tenham o booking. Isso está acontecendo muito. A gente embarca madeira, por exemplo, para a Alemanha, e são embarques regulares. E hoje a fábrica diminuiu, desacelerou, até que nós passemos para eles os bookings, pelo menos com 20 dias de antecedência por lote. Então, isso também está acontecendo do nosso lado, para a fábrica não produzir e ficar aguardando, então, que se tenha a reserva, né? Confirmação de reserva. Então, Maravilha. Tem paciência, persistência, resiliência. Aquilo que você falou na sua abertura. Muito de bom. todos os lados. Muito obrigado. Agradeço aí esse apoio, não é? Porque a visão, ela tem que ser realmente
do mercado, tem que ser do seu dia a dia, você que está no cotidiano dessa atividade. Continuando aqui, tem uma pergunta do Paraná, do João Ricardo Gritzenko. Como é o sistema de fornecimento para supermercados? Via distribuidor, importador, comerciante diretamente. João Ricardo, existe ali um processo muito semelhante ao que nós temos aqui no Brasil. Então, você tem a figura do importador-distribuidor, que é aquele que executará as operações logísticas, financeiras, internacionais e aduaneiras, e esse, então, por sua vez, colocará nas redes de varejo. Esse é o modelo mais tradicional, mais convencional. Eventualmente, como tudo no mundo, não é? Estão surgindo aí alguns varejistas para menores volumes, mas também o produto de muito maior valor agregado, que passaram a importar diretamente, para exatamente oferecer exclusividade dos produtos oferecidos, né? Isso é algo interessante também. Então, dependendo do seu produto, dependendo daquilo que você tem a oferecer, basicamente vai trabalhar com importador-distribuidor, mas pode ser que você faça negócio direto para pequenos volumes, produto de alto valor agregado, diferenciado, etc., diretamente para o varejo que se torna importador. Então, são aquelas casas especializadas em determinados produtos, tá bem? E aqui, outra pergunta do Luciano de Andrade, prestação de serviço de informática. Estou fornecendo serviços e materiais somente com pagamento antecipado. Posso participar? Luciano, sem dúvida, o pagamento antecipado, vamos aqui, né? Vamos entender o mundo nosso aqui. Pagamento no mundo internacional, nos negócios internacionais, a tradição reza que a melhor forma de você fazer negócio internacional é com carta de crédito. Mas a carta de crédito não atende a todo mundo. Não é todo mundo que gosta de carta de crédito, não é todo mundo que topa carta de crédito, certo? E ao final das contas, como se faz esse negócio? Basicamente, um modelo muito, muito, muito utilizado é o pagamento antecipado, que é o que você faz. Dependendo do negócio, dependendo daquela questão da confiança da tramitação, por quê? Veja, você não confia no cliente para quem está vendendo, né? Você não quer entregar antes de receber. Ele, da mesma forma, não confia em você. Será que você vai entregar o que ele comprou? Ou será que você vai entregar se eu pagar? Então, fica aí aquela questão. O que se vê bastante que faz a coisa fluir. 30% antecipado, você produz. Feita a produção, prepara a documentação, entrega na aduana brasileira, aos cuidados da transportadora, seja ela quem for, tem a confirmação da entrega da mercadoria na transportadora, no momento que antecede a liberação alfandegária da aduana brasileira, você informa ao seu cliente, fala, ó, mercadoria pronta e entregue na aduana brasileira, aos cuidados do transportador. Manda o saldo. Saldo chegou, você conclui o desembaraço aduaneiro. Saldo não chegou, você vai ter menos problema, vai perder menos. Obviamente, você restitui o produto. Tá vendo? Então, a gente sempre tem aí, a gente vai evoluindo, né, Damares? Quanto mais a gente vê acontecer negócio, mais a gente encontra métodos para satisfazer esse elemento fundamental no negócio, que é a confiança. Então, a gente soluciona assim. Minha recomendação. Então, você que trabalha no antecipado é, sim, muito bem-vindo para participar conosco. Tá bom? E aqui, agora eu tenho da Sérgio Amara Azevedo Chaer. Como checar se uma empresa é séria? Tem alguma plataforma, tipo um Serasa Internacional ou um Serviço de Proteção ao Crédito? Bom, vamos lá. Sérgio Amara, internacionalmente, vamos lá, vou começar do jeito mais simples para depois ir para o mais complexo. Da forma mais simples, as câmaras de comércio, elas costumam ser uma boa base de informação a respeito da condição da saúde financeira das empresas. Então, uma câmara de comércio pode ser, eu apresentei aqui para vocês a FCCI, né, que é a Federação de Câmaras ali da região. Uma outra forma são empresas internacionais de prestação de serviços de relatórios financeiros, né, de demonstrações de saúde financeira das empresas. Vamos dizer, o nome mais repetido no mundo é a Dun & Bradstreet.
Tanto que as empresas dos Estados Unidos têm um DUN number, né? DUN number. O número do DUN, que é o número do relatório de análise financeira das empresas. Então, fica a dica, Dun & Bradstreet, de uma forma internacional, pode ser. Óbvio, não é barato, mas dependendo do tamanho do negócio que você vai fazer, ajuda. Ou a Câmara de Comércio dali do pedaço. Gente, mais uma aqui, estamos no nosso horário. A Glória já está me tirando aqui a minha fala, porque deu horário. Essa daqui da Larissa Chequinho eu já respondi, da área de cosméticos. E a última aqui do Vitor Santos. Qual o órgão para homologar fornecedores e, consequentemente, gerar oportunidades? Vitor, não existe um órgão para homologar fornecedor. O que nós temos lá são várias plataformas de e-commerce, né? Plataformas que você pode utilizar, não para se homologar, mas para se apresentar, para que o público daquela região venha te conhecer e venha ter uma base de consulta do que você faz. E por aqui eu vou ficando, devolvo assim, agradeço a todos vocês que permaneceram até agora e agradeço aqui a oportunidade e devolvo a palavra para o Lucas, né, para ele definir o formato do encerramento. Maurício, só tem mais uma perguntinha que chegou aqui, eu te mandei no WhatsApp sobre o FDA. Ah, ok, maravilha. Maciel Silva, como eu mencionei, marca CE, né? O FDA também. Então, para a região, são demonstrativos de qualidade e segurança, marca CE e o FDA. Você tendo FDA, tendo marca CE, você tem aí praticamente cumpridas as exigências regulatórias normativas da região, tá bem? Então, fica a dica. Obrigado pela última pergunta. Bom, Maurício, obrigado Damares, obrigado a todos pela participação. Mais uma vez aqui reforçamos os nossos contatos, meu e-mail lucas@ccx.com.br, meu telefone direto é o 11 31 80 31 70, fique à vontade para entrar em contato para maiores informações sobre a missão. E mais uma vez agradecemos pela presença de todos e até a próxima. Obrigado a todos, bom dia.